Vai. Muito boa noite, meus irmãos. Muita alegria, muita paz do Senhor. Que o poder do Espírito Santo de Deus encha a sua casa, a sua família de paz. É muito bom estar com você. Eu estou com muita vontade de te abraçar, mas só de saber que você está aí, me vendo e eu posso saber que o teu coração está feliz no Senhor. É tudo de bom, é tudo de muito bom. É, eu quero convidar você para fazer uma oração, mas nessa oração eu também quero pedir que a hora que você fechar os seus olhos para acompanhar nessa oração, você vá falando para o Senhor aquilo que o teu coração deseja diante dele, sabe? Outra coisa, o pastor Itamar não está aqui porque ele está com muita enxaqueca. E quem tem enxaqueca sabe como é difícil, né? E ele está com muita enxaqueca. Então, quero pedir para que você também ore pelo nosso pastor, tá bom? Não vai esquecer disso também, tá bom? Então, juntos, nós vamos orar ao nosso Deus, dizendo para ele toda a nossa gratidão de ele nos socorrer. Então, vamos. Senhor Deus, tu és poderoso, tu és bom, tu és misericordioso. O Senhor olha para nós e faz sobre nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós queremos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor cuide da nossa mente e do nosso coração, que em nome de Jesus o Senhor traga a palavra que o Senhor deseja que eu ouça, para que nesta semana eu aprenda a estar mais na tua presença. Ah, Deus, nós queremos pedir pelo teu servo, pastor Itamar. Queremos pedir que o Senhor cure essa dor que ele está passando. Ó Deus, o Senhor sabe que é muito difícil esse tipo de dor, mas o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para descansar a mente dele, o Senhor tem poder para qualquer coisa. E é nas tuas mãos que nós entregamos o teu servo. Faz, ó Deus, a tua obra maravilhosa de cura sobre ele. Também, ó Deus, os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão entristecidos, os irmãos que estão pedindo o teu socorro. Nós te pedimos que vá, ó Deus, com o teu Espírito, agindo sobre cada irmão, sobre cada criança, sobre cada adolescente, sobre cada adulto. Ó Pai, em nome de Jesus, dispensa o teu poder sobre o teu povo. Nós clamamos porque sabemos que o Senhor, só o Senhor, tem poder e autoridade para realizar a tua obra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós clamamos pela tua graça. Também queremos, ó Deus, clamar para que a live seja transmitida com plenitude, que o poder do teu Espírito Santo na internet seja incondicional. Eu vou transmitir a minha palavra, seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos lembrar você de uma coisa muito importante. Semana que vem nós vamos ter ceia e já estamos com os irmãos convidados para participar dessa ceia. É uma festa a gente saber que o Senhor Deus Todo-Poderoso, no poder do seu Espírito, ele está conosco naquele momento que nós estamos participando da ceia, porque ele disse que é para a gente se lembrar de tudo que ele fez, que Jesus fez ao nosso favor. Não esqueça, semana que vem, tudo preparado para a ceia, tá bom? Se a gente puder, vai ser muito bom que a gente compartilhe a live.
porque quando a gente compartilha, todos os nossos amigos têm a chance de ouvir a mesma mensagem de Deus para a vida deles. Então, compartilhe, por gentileza, a live, a seu momento de adoração, passando para outras pessoas em adoração, tá bom? Eu queria também fazer uma leitura. Então, nós vamos ler em Salmos 62. Você tem a sua Bíblia aí pertinho de você? Salmos 62, de 5 a 8. Eu vou estar lendo e você, por favor, acompanhe, tá bom? Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele e todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Ele é o seu refúgio, ele é o meu refúgio, ele é o encontro de Deus dentro de mim e eu o louvarei. Deus nos abençoe com essa palavra, que ele faça a gente lembrar de que nós não estamos sozinhos. Ele é o nosso refúgio, meu e seu, tá bom? Nós vamos agora convidar o nosso chamado, né, que está reduzido nesse momento, mas que os meninos estão em adoração a Deus, cantando, louvando, glorificando a Deus. E eu e você vamos cantar juntos adoração a Deus, porque Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, tá bom? Meninos, bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindos. Olá, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais com um culto de louvor e adoração ao Senhor. E agora nós vamos louvar o Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu aqui, louvando aqui, eu, a Ruth, os meninos e você aí na sua casa. Adore o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Adore aí na sua casa. Levante as mãos e adore o Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu. Você
Amém, glória a Deus. Como é bom louvar o Senhor e agradecer Ele, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. O Senhor morreu por mim e por você. Jesus se fez homem, enfrentou a cruz para nos salvar. E lá nós tivemos o perdão. Que você possa nessa noite reconhecer essa morte de cruz. Se você conhece esse louvor, faça dele uma oração. Se não, você pode acompanhar aqui na letra e adorar o Senhor. Que esse é o intuito dessa noite, dos nossos cultos, é louvor e adoração. Fechou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso és, e não há nada. E apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Amém, glória a Deus. A cruz me libertou, a cruz nos libertou. Amém, meu irmão. Que você possa ter sentido a presença do Senhor aí na sua casa. E como eu tenho falado todos os domingos, nós aqui sentimos a presença do Senhor. Não deixe de adorar o Senhor. Ignore aquilo que está ao seu redor.
e separe esse momento para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam preparar o coração de vocês para a palavra que nós vamos receber essa noite. Que Deus abençoe, um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Foi. Boa noite, irmãos. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Obrigado ao Chamar, obrigado Ruth, obrigado Gustavo, Mateus, Igor, pela mensagem cantada nessa noite. Um amor assim, o mundo não conheceu. Seja sempre exaltado, Jesus. Que o Senhor Jesus seja sempre exaltado nas nossas vidas. Que a tua vida, teu coração, seja sempre um altar de adoração ao Senhor. Pastor Itamar, melhoras aí para tuas dores, viu? E logo possa estar bem, viu? Um abraço nosso para você. Irmãos, eu queria convidá-lo nessa noite para você abrir a sua Bíblia lá no iniciozinho, lá no livro de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 até 6. Nós vamos fazer a leitura, mas eu vou pedir para você não fechar a tua Bíblia, deixar a tua Bíblia aberta, porque no transcorrer da meditação, eu vou reportar algum outro versículo deste capítulo, tá bom? Então, inicialmente, Gênesis 26, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então, Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. A sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar para você a baixar a sua cabeça para a gente falar com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é tão especial para as nossas vidas. Pedimos ao teu Santo Espírito, que inspirou o autor deste livro, da tua palavra, para nós, ó Pai, lá no passado, que o Senhor nos inspire agora, Senhor, conforme a tua vontade. Traga a tua palavra para os nossos corações e que a gente possa entender, ó Pai, o teu recado nesta noite. Prepara os nossos corações para recebermos a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu queria falar com você essa noite sobre o seguinte tema: cavadores de poços. Cavadores de poços. Eu sei que esse assunto, para você que mora em Campinas, que foi criado nessa cidade, que nasceu aqui, parece um assunto fora de propósito, né? O que é um cavador de poço, né? Quem morou lá para o interiorzão, né? Lá para o sítio, ou lá para cidades pequenas, e há tempos atrás, sabe o que é um cavador de poço. Cavador de poço era uma profissão que existia antigamente. As pessoas queriam buscar água, achar água, e a água era muito pouco alcançada ainda pelas propriedades, muito pouco difundida. Então, vinha lá os profissionais dessa área, os cavadores de poços, e eles abriam uma vala no chão, um buraco no chão, muito bem feito, para não desmoronar,
e depois de uma certa profundidade, ele achava um veio de água. E, ao achar esse veio de água, ele concluía, fazia a estrutura, enfim, o jeito de você conseguir tirar água daquele poço. Hoje, eu quero dizer para os irmãos que nem nos sítios, na fazenda, não é mais assim, né? Hoje nós temos os famosos poços artesianos que, através de uma bomba, eles tiram água das profundidades mais longe possível da nossa crosta aqui, né? Então, hoje existe essa maneira de se conseguir tirar água através desses sistemas, né? Mas os cavadores de poços era uma coisa muito comum na antiguidade e até no meu tempo ainda de garoto isso aí era comum nas cidades do interior e nas cidades que eram mais próximas de sítios de fazendas, né? Muito bem, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Eu queria iniciar essa mensagem lendo com você um texto que Jesus falou para os seus discípulos. Esse texto Jesus falou para os seus discípulos lá no Sermão do Monte. Ele se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 39 a 41. Jesus falou isso com respeito àquelas pessoas que nos perseguem, né? É um alerta de Jesus a respeito de perseguições. Então, Jesus disse assim nesse texto: mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na sua face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. É fácil agir assim, meu irmão? É fácil fazer isso que Jesus está mandando? Certamente que não, né? Parece que isso vai na contramão de que tudo aquilo que a nossa carne não quer, né? Tudo aquilo que nós não aceitamos, que nós não queremos, ser confrontados dessa maneira, como o texto de Jesus fala, tudo que nós não queremos é isso. Mas Jesus está ensinando que no reino de Deus é assim que funciona. No reino de Deus, os valores são outros, as posturas são outras, o jeito da gente encarar as coisas são outros, o procedimento nosso é diferente. O nosso mestre Jesus, ele fazia assim, e ele quer que a gente o imite. Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é fácil, irmãos, não é fácil agir assim. Mas é isso que Jesus quer que a gente faça. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, através das suas vidas, fizeram diferenças no seu tempo. Através do comportamento, através dos valores que imprimiam nas suas vidas e do relacionamento que ela tinha com as outras pessoas. Isaac é uma dessas pessoas, é um desses exemplos. E eu queria, nessa noite, conversar um pouquinho contigo a respeito deste personagem bíblico tão interessante, né? Isaac. Irmãos, com certeza, Isaac aprendeu a amar a Deus, aprendeu a obedecer à lei de Deus, aprendeu a seguir os mandamentos de Deus e a vontade de Deus e aquilo que Deus queria para a vida dele através do seu pai, através de Abraão. Abraão era um homem temente a Deus, muito próximo de Deus, tinha muita intimidade com Deus. Deus conversava muito com ele, ele conversava muito com Deus. E, com certeza, o Abraão passou para seu filho Isaque aquilo que ele sabia de Deus, aquilo que ele conhecia de Deus e aquilo que ele via em Deus. Então, esses valores ele trouxe para seu filho, e seu filho Isaque trouxe impregnado na sua vida esses valores. E ele demonstrava isso através da sua vida. E a palavra de hoje vai exatamente abordar um aspecto desse da vida de Isaque, né? Irmãos, o texto que nós lemos, ele mostra
as peregrinações de Isaac. Naquele tempo, o povo era meio nômade, né? Os irmãos sabem disso, eles mudavam muito, né? Havia seca num lugar, eles iam para outro, havia um problema num lugar, eles mudavam para outro, eles tinham uma facilidade muito grande de se locomover, né? Com as suas famílias, e Isaac andou fazendo essa peregrinação por aquela região, tá? E essa viagem de Isaac para cá e para lá nos ajuda a entender essa questão do nosso relacionamento com Deus, que nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Nem sempre é fácil a gente andar pelos caminhos que Deus quer que a gente ande. Por isso, eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra e alguns alertas que eu vou dar para você nesta noite, para você pegar esses alertas para a tua vida, né? Primeiramente, eu queria falar sobre o primeiro tópico aí da mensagem, que é vivendo em obediência. Vivendo em obediência. Irmãos, o texto fala que o Isaac, ele foi morar na terra dos filisteus. Nesse tempo, irmãos, os filisteus não eram tão belicosos como eram nos tempos de Davi, de Saul, né? No tempo de Salomão, que eles eram muito briguentos, viviam em guerras. Nesse tempo de Isaac não era assim ainda. Eles eram mais tranquilos, mais calmos. Havia um bom relacionamento entre Abraão e o rei Abimeleque, que era rei dos filisteus, e depois com Isaac também. E por que Isaac foi morar para lá? Porque havia fome na terra. Onde Isaac morava, estava acontecendo uma fome muito grande, então ele resolveu sair de lá. E ele foi para a terra dos filisteus. Ele foi parar em Gerar, que era uma região lá dos filisteus. Essa região é mais no atual Israel, mais para o sul, é uma região que fica no caminho para o Egito. Então, você pode pensar o seguinte, meu irmão, numa época de escassez, numa época de fome, numa época de falta de alimentos, era muito normal que as pessoas quisessem ir para o Egito. Por quê? Porque o Egito era uma grande potência, era um grande país. E lá as carências eram muito menores, a dificuldade com a alimentação era muito menor. Então, era normal que uma família como a de Isaac pensasse em ir para o Egito, para morar para lá, pelo menos enquanto existisse a fome na terra. Só que Deus apareceu para Isaac e falou para ele assim: não desça para o Egito. Fique na terra que eu vou te mostrar. Isso está aí no versículo 2 do capítulo que nós estamos lendo. Isaac ficou ali, obedeceu. E aí eu queria trazer o primeiro alerta para você nessa noite, né? E preste atenção nesse alerta. Irmãos, nem sempre Deus vai falar conosco o que a gente quer ouvir. Nem sempre Deus vai falar conosco o que a gente quer ouvir. Talvez Isaac quisesse ir para o Egito. Talvez ele pensou que lá sua família seria melhor cuidada, teria melhor amparo, melhor proteção, não passaria fome de jeito nenhum. Talvez tivesse passado isso pela cabeça dele. Mas Deus falou para ele ficar ali na terra onde ele estava, em Gerar. E ele obedeceu. Então, preste atenção, meu irmão. Nem sempre Deus vai falar para você fazer o que você quer. Por isso que muitas vezes você planeja, você idealiza coisas, você faz planos bonitos, sonhos legais, e depois Deus vem e fala: não é nada disso que eu quero para você, né? Vai fazer outra coisa totalmente diferente. Às vezes a gente fica até meio aborrecido, não é verdade? Porque a gente queria alguma coisa muito, mas depois a gente vai ver que o plano de Deus era muito melhor para as nossas vidas. Isaac obedeceu a Deus e ficou em Gerar. E as bênçãos de Deus vieram sobre a vida dele, né? Lá no versículo 12 desse capítulo está escrito assim, ó: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava.
Deus falou para ele ficar lá, que Deus ia abençoá-lo, e Deus o abençoou, né? Ele não teve falta de nada, ele não teve dificuldade com nada. Irmãos, uma outra coisa interessante que eu queria, é um outro alerta que eu queria falar com você ainda dentro desse primeiro tópico aqui, é que Deus, você está cansado de ouvir isso dos pastores da sua igreja e nas aulas da igreja, nosso Deus é um Deus soberano, soberano. Ele faz o que ele quer, né? Ele faz segundo a vontade dele para as nossas vidas. Mas Deus, além de ser soberano, ele é um Deus pessoal. Deus gosta de tratar comigo, Deus gosta de tratar contigo individualmente. Irmãos, olha só que coisa interessante. Para Isaac, Deus disse assim: fique aqui, não desça para o Egito. Fique aqui, não desça para o Egito. Para o Jacó, que era filho de Isaac, Deus disse assim: vá para o Egito, eu vou sustentar vocês lá no Egito. É muito interessante isso, né? Deus tem uma palavra para cada um de nós. Deus tem o seu plano para cada um de nós, para a minha vida, para a sua vida. Não adianta a gente querer copiar o plano do pai, da mãe, do irmão, porque o plano que Deus tem para você é único, é para você. E ele vai querer executar o plano que ele tem para você, para a sua vida. É um plano pessoal seu. Portanto, fique alerta com essas coisas, tá? Preste atenção. Deus tem um plano para a tua vida. Mas queria passar para o segundo tópico aí da mensagem. É que nós precisamos aprender, irmãos, a conviver com a maldade. Nós precisamos aprender a conviver com a maldade. Olha só, irmãos. Isaac prosperou, como nós vimos no ponto anterior, lá na terra dos filisteus, né? Ele começou a ter muitas coisas lá. E essa situação trouxe ciúme para os filisteus. As pessoas daquele lugar começaram a ter ciúmes do Isaac. E sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles entulharam os poços que o Isaac tinha aberto. Isaac abria poços, o pai dele tinha aberto poços na região também, tinha dado nomes para os poços, e os filisteus vieram lá e entulharam os poços. Encheram de terra, encheram de lixo, encheram de coisas. E os irmãos imaginam que abrir poço numa terra deserta não deve ser fácil, né? E eu queria trazer mais alguns alertas para você aqui, irmãos. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Irmãos, existem pessoas que o maior prazer delas é entulhar as nossas vidas. É entulhar as nossas vidas. Elas ficam enchendo as nossas vidas de coisas que não nos fazem bem, que não nos ajudam em nada. Você já conviveu com pessoas que só reclamam da vida? Só falam mal dos outros? Tudo é ruim para elas? As pessoas são ruins para elas? Tudo que acontece na vida dela está errado? Essas pessoas assim, irmãos, ficam entulhando as nossas vidas com esse lixo. E muitas vezes nós deixamos que esse lixo comece a tomar conta das nossas vidas. Outras pessoas entulham as nossas vidas com reclamações. Reclamam de tudo. Nada está bom, nada está bom. Se está calor, o calor é demais. Se está frio, o frio é demais. Se está chovendo e não para a chuva. Enfim, reclamam de tudo, de tudo. De tudo e de todos. E se a gente convive muito com pessoas assim, a gente também vai ficando amargo. A gente vai ficando também reclamão. Por quê? Porque essas pessoas têm esse prazer de entulhar a nossa vida com essas coisas. Não deixa as pessoas entulharem a tua vida com essas coisas, meu irmão, minha irmã. Eu queria que você prestasse atenção numa outra coisa, é que existem pessoas más à nossa volta. Isso é uma realidade, irmãos. Perto do Isaac havia pessoas más, pessoas que não gostavam dele, tinham inveja dele, e por causa disso, entulharam os poços que ele tinha aberto, fizeram mal para ele.
Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Não estou falando dos amigos. Os amigos nós confiamos, nós acreditamos neles, queremos eles perto de nós. Mas a palavra de Deus fala para a gente não ser bobos. Bobos. O que a palavra de Deus fala? Jesus disse o seguinte, ele contou uma parábola, a parábola do joio e do trigo. Lembra-se dessa parábola? E Jesus disse que o joio ele ia crescer junto com o trigo. E somente depois de crescido que ia haver diferenciação. Porque o trigo dá fruto, o joio não dá fruto. O mal existe, irmãos. O mal existe. Jesus ensinou para a gente o seguinte, façam o bem, façam o bem. Esse é o ensinamento de Jesus para a nossa vida, para todos nós que somos cristãos. Só que Jesus falou assim também, nós precisamos ser simples como as pombas, mas precisamos ser astutos como as serpentes. É o jeito de nós agirmos que Jesus quer que a gente faça, é um alerta para Jesus. Irmãos, o Abimeleque, que era o rei dos filisteus, ele chegou para o Isaac, que era companheiro, que era amigo, né, até então, e falou assim para Isaac, está na hora de você sair da nossa terra. Nós não queremos mais você por aqui. Está vendo discórdia aí, está vendo problema de você com os habitantes da terra. Saia da nossa terra, por favor. O texto bíblico, lá no versículo 17, diz que o Isaac saiu daquela terra e foi para uma outra região, um pouco perto ali, mas fora daquela região onde ele estava, no Vale de Gerar. Vale de Gerar. Um pouco mais distante dali, né? Irmãos, olha só, o Isaac. Ele não brigou, ele não reclamou, ele não se insurgiu contra a atitude do rei. Ele agiu de acordo com o padrão do céu. Ele agiu de acordo com o padrão do céu. Ele tinha aprendido isso com o pai dele, na casa dele, exercia isso na sua vida, ele carregava isso para a sua vida. Irmãos, e quanto que nós temos que aprender com isso, não é verdade? Como nós precisamos aprender com isso. Agir de acordo com o padrão do céu. Será que nós temos agido sempre assim, de acordo com o padrão do céu? Será que nós agimos assim no trânsito, quando alguém te fecha lá na esquina? Ou quando alguém fica buzinando atrás de você com o sinal fechado? Ou aquele motoqueiro que vem e te xinga e dá um pontapé no teu carro? O que a gente faz? Como você reage? Como que é a tua atitude? E aquela pessoa lá na fila do supermercado, na fila do banco, que passa na tua frente descaradamente, nem pede licença, nem nada. Qual a tua atitude? Como nós agimos nessas coisas? Como nós fazemos? E aí eu queria entrar, então, no terceiro aspecto aqui que eu queria abordar contigo, desse texto, é que, diante dos obstáculos, nós precisamos agir com perseverança. Diante dos obstáculos, agir com perseverança. Irmãos, depois de tudo que o Isaac tinha passado, se você for ler lá no versículo 18, 19 e 20, ele chegou lá na outra terra, ele foi expulso lá onde ele estava, chegou na outra terra lá, e ele foi lá, o que ele fez? Cavou um poço. Cavou um novo poço. Né? Que disposição desse homem, né? Que disposição. Irmãos, queria falar uma coisa para você. Deus está precisando de uma geração de abridores de poços. Como Deus precisa. Deus precisa de gente perseverante. Gente perseverante. Deus precisa de gente que não se intimida com os inimigos. Deus precisa de gente que não fica reclamando da vida toda hora. Deus precisa que você seja perseverante, que você também seja um abridor de poços, que você vá em frente, apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades. Irmãos, mas o texto ainda fala que lá onde que ele chegou, lá no vale, houve contenda ainda lá com gente lá do vale. Olha só que coisa terrível.
né? E houve desentendimento lá por causa do poço que ele tinha aberto. Então, o que o Isaac fez? Ele foi abrir um outro poço. Outro poço. Esse aqui era bem mineiro, né? Ele gostava de contar até 10, né? Para não entrar numa briga. Não entrava mesmo, né? Numa briga. E ele abriu outro poço. E quando ele abriu outro poço, não teve mais dificuldade para ele. Não teve mais briga, não teve desentendimento. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Ele reconheceu que ele estava sendo abençoado por Deus. E que Deus estava abrindo espaço para ele naquela terra. Que ele poderia agora, naquela terra, fazer as coisas que ele precisava fazer, porque Deus estava com ele. Eu achei muito interessante isso, irmãos, e me fez refletir muito na minha vida. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente luta com as coisas, mas falta perseverança para nós. A gente começa a fazer alguma coisa, a gente começa um projeto, a gente começa um sonho, a gente coloca diante de Deus, eu quero uma profissão, eu quero um serviço, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e você coloca diante de Deus a oração e as coisas não acontecem, as coisas não vêm, e a gente começa a desanimar. A gente não tem perseverança. A gente acha que Deus não está abençoando. E muitas vezes a gente fala, eu vou mudar o que eu estou fazendo, porque não é da vontade de Deus isso. Isaac teve que abrir muitos poços para ele chegar à conclusão que Deus estava abençoando ele naquele local. E a gente tem que sempre lembrar disso. Deus está conosco na nossa caminhada, na nossa jornada. Por isso, não deixe, meu irmão, minha irmã, que as lutas, que os obstáculos, que as coisas que acontecem na tua vida criem dificuldades para o teu caminhar. Criem dificuldades para a tua jornada, para o teu trabalho, para o teu serviço. Vigie, persevere o tempo todo. Fique atento, sim, não seja bobo, mas fique prestando atenção. Deus não te abandonou, Deus não saiu fora da tua jornada, Deus não saiu fora da tua caminhada. A bênção de Deus ainda virá. Eu gosto muito na Bíblia de ler o Neemias. É um outro personagem fascinante da Bíblia. O Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e não era uma tarefa fácil, ele estava construindo os muros numa situação de penúria, de dificuldade, e ainda cercado por inimigos. E ele ficou sabendo que os inimigos queriam atacá-lo, né? E Neemias, ele tomou a posição que era possível tomar naquela oportunidade. Olha só o que ele fez. Está registrado em Neemias 4:9. Nós oramos ao nosso Deus. E como proteção, pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Ele orou a Deus e fez a parte dele. A parte dele qual que era? Se precaver, colocar guarda. Isso ele fez. Agora ele deixou Deus fazer a outra parte. E Deus fez a outra parte. Irmãos, para a gente concluir, eu queria agora que você pensasse no seguinte: confie em Deus. Confie em Deus. É o último tópico que eu queria falar contigo. Em tudo isso que nós estamos falando, de você não desistir, de você perseverar, mas que você confie no Senhor, confie no Deus que está tomando conta de você. Dali onde que Isaac estava, ele foi para Berseba, que era uma cidade ali do sul de Israel, né? Deus apareceu para ele e fez promessas para ele. Deus falou para ele: eu vou abençoar você, eu vou multiplicar a tua descendência. Está lá no versículo 24. E o Isaac, sabe o que ele fez? Ele levantou um altar para Deus ali. E as pessoas, quando levantavam um altar para Deus, ele estava querendo dizer que ele estava muito feliz com Deus, que ele queria prestar adoração a Deus, que ele queria cultuar a Deus. Hoje, quando nós queremos cultuar a Deus, nós fazemos como nós temos feito. Indo no templo, ou fazendo uma live, ou fazendo de casa. A gente tem diversos modos de cultuar a Deus. Naquele tempo, eles levantavam um altar.
para que não ficasse esquecido. Era uma maneira deles estarem apresentando a sua gratidão a Deus, a sua adoração a Deus. Irmãos, seja perseverante, seja resiliente. Sabe o que é ser resiliente? É você acreditar sempre, é você não desistir, é você insistir apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades. Obedeça ao Senhor Jesus. Não titubeie a tua fé, não perca a tua fé. Continue confiando no Senhor. Lá no versículo 28 desse capítulo, irmãos, que coisa interessante. O Abimeleque, ele chegou para Isaac e falou assim: eu vi que Deus era contigo, Isaac. Eu vi que você é o bendito do Senhor. Eu vi que você é o bendito do Senhor. Eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero propor uma aliança com você. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. E agora eu queria falar um dos últimos alertas para você nesta noite. Meu irmão, minha irmã, cedo ou tarde, as pessoas vão perceber que Deus está contigo. Cedo ou tarde, as pessoas vão enxergar a presença de Jesus na sua vida. Seja através das suas atitudes, seja através do teu comportamento, seja através da maneira que você pensa, seja através da maneira que você fala, o teu palavreado, a tua conversa. As pessoas vão perceber isso. E quando as pessoas começarem a perceber isso em você, o que você vai fazer? Como você vai tratá-las? É hora de mostrar Deus para a vida delas, né? Queria falar uma outra coisa para você, meu irmão. Eu não sei o que você está passando agora, mas, de repente, você está passando um deserto agora, assim como Isaac enfrentou aquele deserto tão horrível, horrível. Se você está enfrentando um deserto na tua vida, cave poço, cave poço, cave poço. Seja perseverante. Seja perseverante. Não desista, não vá para o Egito. Obedeça a Deus. Fique aonde você está. Siga as recomendações de Deus. Não mude o seu rumo. Não mude o seu sonho, não mude a sua estratégia. Confie no Senhor. Seja de Cristo. Seja santo. Busque a santidade. Seja um pacificador, como foi Isaac nos seus dias. Eu queria terminar citando 2 textos para você da Palavra de Deus. Um está registrado lá no Salmo 40, versículo 1. O salmista Davi fala assim, ó: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Irmão, se você está no deserto, se está difícil cavar um poço aí no deserto que você está, espere confiantemente pelo Senhor. Ele está inclinado para você. Ele está ouvindo você. Ele está ouvindo o teu pedido de socorro. Eu queria terminar fazendo um último alerta para nós. Lucas 9:62. Lucas 9:62. Jesus disse o seguinte, ó: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, irmãs, vocês já colocaram a mão no arado. Nós já estamos na nossa caminhada, já estamos arando a nossa terra faz tempo. É hora de não olhar para trás. É hora de não olhar para trás. É hora da gente seguir em frente. Nós somos do reino de Deus. Nós somos abençoados por Jesus Cristo, pela sua presença,
pela graça dele abundante nas nossas vidas. Portanto, persevere, continue firme na sua caminhada, não desista. Deus tem propósitos para você, Deus tem propósitos para a tua vida. Eu queria orar com você e queria pedir para você que você não desista dos teus sonhos. Deus está sonhando junto contigo, viu? Santo e amado Deus, obrigado porque o Senhor coloca sonhos no nosso coração. Às vezes o sonho que o Senhor coloca no nosso coração é abrir um poço no deserto. E ainda por cima vem homens inimigos da gente e entulha o nosso poço com lixo, Senhor. É terrível ver isso. Mas, Senhor, dá-nos perseverança para nós abrirmos outro poço, Senhor, até que nós possamos achar a água viva, a água que vem de Ti, que vem da fonte do Senhor Jesus, a água que banha a nossa vida, que enche-nos de gozo e de alegria e daquela certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando do nosso negócio, do nosso sonho, dos nossos planos e da nossa vida. Toma conta de cada um, Senhor. Toma conta dos meus irmãos, das minhas irmãs. Toma conta daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Se a palavra veio de encontro a algum coração nessa noite de maneira especial, visita-o com a tua graça, Senhor. Que, ó Pai, cada um possa se tornar um abridor de poços na sua vida. Que as dificuldades, as lutas não nos atrapalhem, mas que possamos continuar firmes na nossa caminhada, na nossa jornada, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu queria agora chamar a nossa linda irmã Isadora para nos dar os recados. Isadora, é contigo agora, minha irmã. Entra aí e dá o teu recado para os irmãos que estão esperando lá te ouvir. Tá bom? Deus abençoe. Boa noite, igreja. Que bom que você está aí, né? Obrigada, pastor. A palavra foi ótima. Espero que a gente guarde aí nessa semana. Então, vamos lá. Vou passar os recados dessa semana, então. E são aqueles de sempre, mas fundamentais para o funcionamento da nossa igreja, tá bom? Então, vamos começar com os horários das lives. Tá aparecendo aqui embaixo, mas eu quero que você tenha isso gravado e sempre esteja pontualmente, tá bom? Então, 9h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite a gente tem os cultos de louvor e adoração a Deus, assim como este que nós estamos vendo agora, tá? Não esquece de participar no horário. Eu queria lembrar você também da ceia que vai acontecer no domingo que vem. A Lucy no comecinho falou sobre ela, mas é muito importante que você não esqueça do seu pão e do seu suco de uva, para a gente não sair correndo no domingo, né? Então já vai preparando aí durante a semana, pode ser? Então, sobre as lives é isso. Queria lembrá-los também do WhatsApp da igreja. Pois é, gente, a gente está com o WhatsApp ainda, então é muito importante que durante a semana, sempre que você tiver algum problema, tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Tá aparecendo o número aqui embaixo e é só mandar lá, tá? Tem sempre alguém pronto para te responder. Queria lembrar você também dos mantimentos. Pois é, na quinta-feira a gente tem a entrega deles e a Ivani tá lá te esperando, nesse horário que tá aparecendo aqui embaixo, tá bom? Então não esquece, separa aí e a gente precisa continuar fazendo esse trabalho e por isso precisamos contar com você, tá bom? Agora eu queria falar também dos dízimos. É muito importante que a gente continue sendo fiel, né? Eu sei que provavelmente você já criou um hábito, né? E isso é fundamental. Mas caso você ainda não tenha criado, a gente está deixando aqui também a conta da igreja, né? Se você quiser fazer uma transferência ou um depósito, não tem problema. Mas se você tiver alguma dificuldade, a gente sempre dá aquela dica de falar com o Marcelo ou com os pastores, que eles vão dar uma forma de te auxiliar, tá? É super tranquilo e eles são super abertos para te ouvir, tá bom? Queria lembrar você também do relógio de oração. Pois é, se você já esqueceu que o seu horário, se você já esqueceu que
que você tem um horário marcado com Deus, eu queria te lembrar. Pois é, a Andréia, ela tem o controle de todos os horários. Então, assim, se você tiver esquecido, se você não estiver participando, manda mensagem para ela que ela vai te ajudar. Mas, irmão, eu queria te lembrar mesmo, para que você coloque um relógio para despertar, para que você se atentasse a isso. Porque a gente está há um tempão nessa situação, mas é importante que você continue orando, porque a nossa igreja está unida nisso. E se uma ponta fica solta, né? O que será das outras? Então, queria lembrar você para que você não esqueça mesmo do relógio de oração. E também quero lembrar você de compartilhar essa live. Ela já aconteceu, então o fundamental era que você fizesse isso no começo. Mas se você não fez, não tem problema. Porque assim, os seus amigos do Facebook pode ver durante a semana, tá? Então, se você quiser rever o culto, continua compartilhando, clique em gostei e também... clique em gostei não. Clique em curtir e também comente, tá bom? Comente as pessoas que você gosta, que você quer que assista junto com você, tá bom? Essa semana eu tô um pouquinho mais nervosa do que a semana passada, mas tá tudo bem. Então é isso, pessoal. Eu queria devolver para o pastor Gerson e agradecer pela paciência e colaboração, tá bom? Continuem aí. Obrigado, Isa. Muito obrigado. Você é muito simpática em transmitir os recados, viu? O pessoal gosta de ouvir você. Você, o Douglas também, viu? Irmãos, antes da gente orar e terminar a nossa live desta noite, eu queria fazer um desafio para você para esta semana, né? Um desafio, tá? E não é desafio para você nem ler a Bíblia, nem orar. Isso você vai fazer naturalmente, porque você já está desafiado, né? Eu vou pedir para você abrir esta semana 3 poços. 3 poços. Um é fácil, 2 é fácil. 2 são fáceis, o terceiro é um pouco mais difícil. Mas eu vou pedir para você abrir esses 3 poços. O primeiro poço que eu vou pedir para você abrir, você vai ligar para alguém que faz muito tempo que você não vê. Tá bom? Um irmão querido, um parente querido, você vai ligar e vai falar palavras de bênção para ele, tá bom? Esse é fácil, né, irmãos? O segundo posto que eu vou pedir para você abrir também não é difícil, mas precisa de dedicação nossa. Eu vou pedir para você construir um altar de adoração no seu coração. Construa um altar de adoração no seu coração. Deus vai te dar a orientação de como construir esse altar, né? Tá bom? E o terceiro, que eu considero um pouco mais difícil, mas eu estou te desafiando a fazer. Ligue ou entre em contato através de WhatsApp, através de e-mail, através de telefone, de qualquer jeito, para uma pessoa que você está estremecido. Sabe aquela pessoa que está com seu relacionamento estremecido com ela? Ligue para ela. Tenho certeza que, se você cavar esse poço, vai ser uma bênção para você. Você vai achar água viva lá no fundo do poço. Tá bom? Faça isso, meu irmão. Não se esqueça de abrir esses poços aí na tua semana, tá bom? Eu queria orar e terminar assim a nossa live nessa noite. Santo e poderoso Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é tremenda, que é desafiadora para as nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, cada dia a abrir poços na nossa vida, para a gente ser perseverante na palavra, na vontade, na disposição de fazer a tua vontade. Enche o nosso coração de disposição, Senhor. Enche o nosso coração também de adoração, Senhor, para que nosso coração seja feliz, alegre na tua presença. Que a gente transmita isso. Que as pessoas possam ver isso na nossa vida, como Abimeleque viu no coração e na vida do Isaac. As pessoas possam ver nas nossas vidas também. Abençoa todos que estão conosco, abençoa aqueles que nos ouviram nesta noite, seja com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão com dores, aqueles que estão passando por tratamentos.
derrama a tua bênção, derrama a tua graça, a tua visitação sobre cada um deles. Nós oramos e pedimos uma boa semana a todos nós, em nome de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor precioso, poderoso de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja contigo, com a tua vida, com a tua família, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, e com aqueles poços que você vai abrir essa semana, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha uma boa semana.